Tu és o Deus de Abraão, Tu és o Deus de Isaque, Tu és o Deus de Jacó, Tu és o Deus desta igreja, Tu és o meu Deus, Tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso refúgio, lugar seguro em tempos de dificuldades. Nós lemos esta palavra, ó Deus, que vem de encontro aos anseios da nossa alma. Porque eu creio que aqui na noite de hoje, vieram aqueles, ó Deus, que ouviram o chamado do Espírito de Deus para receber esta palavra. E esta palavra, Senhor amado, vem de encontro a vários anseios. Essa palavra vem nos ensinar. Essa palavra vem nos instruir. E essa palavra é profética. Essa palavra é de bênção. E eu quero, meu Deus, que a minha boca seja a boca de Deus nessa noite para falar aos nossos corações. Porque eu sempre tenho dito ao Senhor que antes da palavra ser revelada à igreja, ela tem que ser revelada aos nossos corações. Há alguns anos atrás eu recebi uma promessa. Um grande homem de Deus estava, Senhor, do outro lado do mundo. E ele nos passou uma mensagem. E ele dizia, esta palavra, o Senhor estava revelando a nós. E eu tomei posse. E eu quero hoje ver a continuidade dessa promessa na minha vida e nesta igreja, ó Deus. Oh Espírito de Deus, como Tu és tremendo e maravilhoso. A palavra do Senhor não caduca e as Tuas promessas não falham. Por isso, meu Deus, eu creio na revelação do Espírito Santo de Deus e no cumprimento das promessas sobre esta igreja, sobre as nossas vidas, sobre a minha casa. É no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, que o Senhor fala conosco nesta noite. Amém, Senhor. Podeis assentar. É muito ampla, é muito maravilhosa essa palavra, como eu disse para vocês. Eu sou apaixonada por ela. Eu recebi uma promessa de Deus através dessa promessa, dessa palavra. Missionário Wilson estava, eu não sei se era na Itália, ele estava na Europa. E ele deitou para dormir. Quando ele começou a dormir, um anjo entrou no quarto. Disse para ele, levanta. Levanta e ora para o pastor Guilherme e a sua casa. Olha, irmãos, ele tinha tudo para nem lembrar, ele não estava nem lembrando que nós existíamos. Essa revelação tem de 20 a 15 anos. Eu acho que vocês lembram quando ele veio aqui e falou dessa revelação. E ele levantou e orou, e Deus trouxe essa palavra e falou, fala para os meus filhos, que leia e ore esta palavra, porque eu cumprirei sobre a vida deles. Ore, canta lá, baixareira manás. Eu tomo posse. E eu creio que vai cumprir tudo. Parte já tem cumprido, mas eu creio que tem muito mais ainda para cumprir. Mas eu quero te dizer que essa palavra vem nos falar de uma experiência de Isaac. E para nós entendermos, nós precisamos entender e compreender quem era Isaac. Precisamos conhecer Isaac, um pouquinho dele, para entendermos o que aconteceu e o que Deus fez na vida daquele homem e o que Ele quer fazer nessa igreja, na sua vida, na sua família, na minha casa. Olha, os três pais da fé são Abraão, Isaque e Jacó. Quem são os três pais da fé? Abraão, Isaque e Jacó. Isaque está no meio. Primeiro foi Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque é o filho da promessa.
Abraão não esperava que geraria filho mais, porque já estava com 100 anos, Sara já estava com 90 anos, mas ele tinha uma promessa. E quando o anjo do Senhor visitou Abraão e disse para ele, olha, agora chegou o tempo, e Sara vai gerar um filho, Abraão riu. Mas espera aí, já passou do tempo, não tem mais condição. Mas Deus disse, vai cumprir a promessa. Ei, Deus começa a falar com você agora. Tem muita promessa na sua vida que parece que não vai cumprir mais. Tem muita promessa que parece que já passou o tempo. E que não tem mais oportunidade, que não tem mais condição de cumprir. E nós então desistimos da promessa, esquecemos da promessa e pensamos assim, agora vamos orar por outra coisa, agora vamos colocar a nossa visão em outra coisa, vamos esperar outra coisa, porque essa promessa não vai cumprir, essa promessa caducou. E aí vem Deus e Ele traz a memória, aquilo que te dá esperança. E Deus chegou ali para dizer para Abraão, Abraão, renova a sua fé. Abraão, renova a sua esperança. Renova a sua esperança, Cláudia. Deus tem uma palavra profética na sua vida hoje. Toma posse no nome de Jesus Cristo. Deus tem uma promessa. Renova a sua fé. Renova a sua esperança. Creia no poder de Deus. Porque a promessa dele não caduca. E Deus então fala com Abraão e Abraão ri. E passa-se os dias e Sara engravida, e vem Isaac, que quer dizer sorriso. Isaac, que quer dizer filho da alegria, filho do sorriso, filho da promessa. Isaac quer dizer felicidade, contentamento. Olha que coisa linda. Ele ri, vem o filho da promessa. Então, nasceu Isaac, que lendo as escrituras, parece que, eu não sei se é 3 capítulos ou 9 capítulos que fala sobre Isaac. E se nós levantarmos o perfil de Isaac, nós encontramos a personalidade de Isaac como corajoso, pacificador, promotor de entendimento. Ele tornou-se especialista em desbravar. Isaac abriu novos poços, providenciou e alargou fontes de suprimento. Então essas são as qualidades de Isaac. O que mais sobressai é que Isaac era pacificador. Isaac era manso, Isaac era humilde, mas uma qualidade predominante na vida de Isaac era obediência. E então, Isaac, acontece, passar dos anos, vem fome sobre as terras de Isaac. E Isaac precisa sair dali. E o lugar que manava riqueza, prosperidade naquela época, era o Egito. E se nós temos que fugir de alguma escassez, nós vamos para onde? É automático. A gente quer ir para um lugar próspero. E aí Isaac pega toda a sua comitiva, os seus servos, para partir. E Deus visita Isaac naquele momento e diz para ele, olha Isaac, eu quero renovar a minha aliança contigo. Oh, aleluias!
Recebe isso aí, nessa noite, neste dia, escreve isso aí na sua memória. Deus quer renovar a sua aliança com você. Deus quer renovar a aliança dele conosco. Ele diz assim, olha, eu fiz uma aliança com Abraão, seu pai. Eu prometi para ele que entregaria as bênçãos, entregaria todas essas terras e daria prosperidade, riqueza e bênção. E uma geração incontável como as estrelas dos céus. Mas para essa promessa cumprir, você deve me obedecer. Deus diz para ele assim, olha, Isaac, não vá para o Egito. Irmãos, olha que coisa difícil agora. Deus exigiu apenas obediência. Muitas das vezes as nossas bênçãos são retardadas, demora a chegar, nós protelamos as nossas bênçãos porque não obedecemos o comando de Deus. E Deus fala para ele assim, olha, não vai para o Egito. E eu penso que dificuldade foi obedecer. Queridos, não é fácil obedecer. Não é verdade, pastor? Não é fácil obedecer. Mas a obediência faz o quê? Pode falar. A obediência quebra maldição. Que coisa extraordinária. A obediência quebra maldição. E aí, Deus diz para Isaac, ó, não vai para o Egito. Fica na terra que eu te mostrar. Queridos, você pode dizer assim, mas era muito fácil ele obedecer, porque Deus apareceu para ele, Deus falou com ele. Não, irmãos. Egito era lugar de fartura. Egito era lugar de prosperidade. Aquelas terras que Deus mandou ele ficar, estava seca. Aquelas terras não produzia nada. Mas ele ficou em Gerar. E aí, começa a gerar bênção. Se a obediência quebra a maldição, aquelas terras estavam sob maldição, não estava? Aquelas terras estavam sob maldição, havia fome, havia praga, havia seca, havia pobreza. Mas se a obediência quebra a maldição, começou a quebrar ali as maldições, porque naquele momento ele decide ficar ali. E aí o que me chama muito a atenção aqui, olhe bem, para essa palavra, presta atenção aqui. Não deixa cair nenhuma migalhinha, come tudo. Recebe aí. Irmãos, olha o que diz. Isaac entra naquelas terras. E o versículo 12 diz que ele semeou naquelas terras. Certamente os inimigos ficaram de lá olhando e dando gargalhada. Oh, que absurdo. Está tudo seco, tem fome para todo lado. E este homem chega com a sua comitiva e começa a semear. A palavra de Deus diz que quando nós semeamos, nós colhemos. O que eu acho extraordinário é que ele não deixa dúvida impedir o mover da sua fé. Se Deus falou que vai me abençoar, é porque Ele vai me abençoar. Se Deus falou que vai me prosperar, é porque Ele vai prosperar. Se Deus falou que vai me dar vitória, é porque Ele vai me dar vitória. Isto não significa que eu não vou ter luta, que eu não vou ter provações, que eu não vou ter dificuldades. Não, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Foi o que Jesus disse. Se nós temos a promessa, as lutas vão vir, as tentações vão vir, as dificuldades vão vir, os levantes acontecem, mas você não pode permitir que o inimigo fale na sua mente para que você perca a esperança.
Não perca a fé, semeie. O que você quer receber, queridos? A minha necessidade é uma, a sua necessidade é outra. Eu não sei o que você está precisando colher. Eu não sei se você está precisando colher amor. Eu não sei se você está precisando colher prosperidade. Eu não sei se você está precisando colher perdão. Eu não sei qual é a semente que você precisa colher. Mas eu sei que você precisa plantar a semente que você necessita. Se você precisa de paz, lance a paz. Se você precisa de amor, lance a semente do amor nos corações. Não importa se é seu inimigo, não importa se é seu adversário, não importa se contendam com você, não importa se luta contra você. Lance a semente do amor, porque a colheita, você viu na leitura, é 100 por 1. Aleluia. Aliás, 100%, né? Que isso? Que extraordinário. É o que diz a palavra de Deus. Então Isaac lançou a semente naquela terra. E no mesmo ano, recolheu 100 por 1. Porque o Senhor o abençoava. Amém? Então, a primeira coisa nessa palavra, nessa noite, é: não esqueça das promessas do Senhor. Mesmo em tempos difíceis, lance a semente. Olha, queridos, e a Bíblia diz que ele enriqueceu, que ele prosperou. A Bíblia diz que quando Isaac eu pus uma anotação aqui que eu esqueci de dizer, mas eu achei muito maravilhoso, porque Abraão passou o bastão da fé para Isaac. Ou Deus passou o bastão da fé para você. Se você está aqui nesta noite, é porque o Senhor passou o bastão da fé para você. E você tem a responsabilidade de passar o bastão da fé para a sua geração, para os seus filhos. Isso é profundo, irmãos. Isso é muito profundo. Antes de Abraão eu não sei, mas eu sei que em Abraão Deus entregou o bastão para que ele passasse para frente, passasse o legado. E ele passou para Isaac, e Isaac passou para Jacó. E Deus está passando para você este bastão. Deus está passando para você esse legado. Olha que extraordinário. Quando Isaac reconheceu isso, compreendeu isso e levou isso a muito sério. Porque quando Isaac chega nas terras de Gerar, o que ele faz? Ele não vai abrir poços novos. A Bíblia diz que ele reconheceu que por aquelas terras o seu pai tinha passado e ele tinha abrido poços. E os poços estavam entulhados. O que Isaac faz? Ele não vai abrir poço novo. Ele vai desentulhar os poços. A Bíblia diz que ele desentulha o poço. E o poço faz jorrar água. O que o Espírito Santo de Deus nos mostra aqui? Amados, ele nos diz que Isaac compreendeu a missão dele, o propósito dele. E eu quero que você entenda e compreenda a sua missão. Qual é o seu propósito? Olha, ele sabia muito bem que uma geração não começa do zero. Uma geração
vem de continuidade. Se ele abre outro poço, ele estava anulando algumas promessas geracionais. Mas ele abre, desentulha o poço, porque o poço faz jorrar água pura. Queridos, nós não podemos abandonar os ensinamentos do nosso Pai. Nós não podemos deixar de lado e achar que está ultrapassado as promessas, achar que está ultrapassado as leis e a palavra do Senhor por causa da contemporaneidade. Olha, eu quero te dizer, não adianta nada contemporâneo se nós não estivermos ligados na vereda antiga. Nós precisamos compreender isso. Nós precisamos saber que nós temos que entender isso. E eu fiquei pensando assim, é claro que existem alguns pais que não dá para copiar, né? Se é um pai idólatra, se é um pai que tem transmitido uma má procedência, é claro que este filho não vai copiar o modelo. É claro que este filho não vai copiar o modelo de um pai beberrão, viciado, e sei lá, tantas imoralidades, adúltero. Mas se é um pai que tem passado uma legalidade de fé, nós devemos dar continuidade. Olha, amados, Abraão deixou o legado. E Isaac reconheceu isso. E Isaac, a primeira coisa que ele fez foi abrir o poço que estava, desentulhar o poço. Quando ele desentulhou aquele poço e começou a jorrar água, e o povo olhava e via a prosperidade de Isaac. E eles começaram a ficar incomodados, porque Isaac começou a enriquecer muito. E a Bíblia diz que ele ficou riquíssimo. Ele ficou riquíssimo. E aí ele tinha muitos servos, muitos criados, muitas ovelhas e muito rebanho. E aí Abimeleque falou, olha, você é uma geração mais forte do que a nossa. Irmãos, os teus inimigos vão ver que grande o que está em você. Quão grande é o que está com você. Ele vai ver os inimigos da nossa vida. Eles verão a grandeza do nosso Deus em nossas vidas. E eles disseram, vocês são muito fortes e poderosos. Afasta de nós. E ele afastou. E ele seguiu em frente. E aí, quando ele foi para mais, deixa eu ver aqui, e a caravana de Isaac, então, continuou andando, seguindo em frente de Gerar. E aí, eles chegam em um determinado lugar e furam um poço. E esse poço dá uma água maravilhosa. E esse poço, então, gerou confusão, gerou contenda. Eu até fiz aqui umas plaquinhas. Gerou contenda, gerou confusão no meio do povo de Isaac com o povo de Abimeleque. Eles começaram a olhar para eles e ver, mas como é que esse povo consegue uns poços de águas tão boas desse jeito? E eles vêm então reivindicar, e eles pedem que Isaac saia daquele lugar, porque aquele lugar pertence a eles. Então, o poço aberto de Isaac foi o poço de Ezeque, que significa contenda, lugar de luta e intimidação. Isaac não quis contenda. Lembra da personalidade de Isaac? Ele não quis contenda. Ele não quis confusão. Ele diz, olha, esse poço é poço de Ezeque.
é poço de contenda. Eu não quero contenda. Eu não quero confusão com ninguém. Queridos, é muito importante o servo de Deus entender isso. Tem muito servo de Deus comprando confusão, comprando inimizade, comprando discórdias. Não! Você tem a promessa. Se fechar um poço aqui, vai abrir outro maior e melhor ainda. Então, Isaac chamou aquele poço de Ezeque, que significa contenda. Deixa de lado. A água de contenda é água amarga. Não queira beber água amarga. Água amarga simboliza mágoa. Não queira carregar mágoa. Não queira carregar ofensa. Isaac era um homem de paz. Deus está falando com você? Isaac era homem de paz. Deixa de lado a contenda. Deixa de lado a água amarga. Deixa de lado a amargura. Deixa de lado a mágoa. Fura outro poço, porque Deus está contigo. E aí Isaac então fala, olha, deixa para lá. Deixa para lá e vamos seguir em frente. E mais na frente, eles abrem outro poço. E aí ele chama, e aí eles cavam outro poço. Mas também causaram contenda. Causaram inimizade. E ele chamou então aquele poço de Sitna. Sitna quer dizer acusação. E o que eu aprendo com isso? Olha, eles começaram a acusar, eles começaram a ter inimizade. E começou os servos de Isaac com os servos de Abimeleque a brigar e a ter inimizade entre eles, confusão. E Isaac então disse, olha, Sitna vem da raiz de Satanás. Você pode pesquisar. Sitna vem da raiz de Satanás. E se vem da raiz de Satanás, não nos interessa. Da onde está vindo? Vem acusação. E eu fiquei meditando nisso. Se significa acusação, se existe alguma área na sua vida que o inimigo tem brecha para te acusar, fecha a brecha. Se alguma coisa que você faz, se alguma coisa nos seus negócios, existe brecha para acusação, fecha a brecha. Deixa de lado. Rejeita. Não queira o poço da acusação. Não queira o poço de Sitna, que vem do inimigo. Não queira nada que não venha do Pai das luzes. Aprenda a discernir da onde está vindo isso. Quem pensa assim? O que a palavra de Deus pensa a esse respeito? Isaac abandonou o poço de Sitna. Disse para os servos, deixa isso aí. Vamos cavar outro poço. Ei, você tem a promessa. A bênção te acompanha. Tudo que você fizer vai prosperar. Se você estiver na obediência, se você estiver dentro dos princípios, se você estiver cumprindo o propósito de Deus, não há inveja que vai barrar. Às vezes você está indo muito bem, está tudo muito certo, e de repente no seu trabalho levanta uma inveja e uma porta fecha. Não se preocupe, Deus está com você. Outra maior e melhor Ele abrirá. A inveja não pode te deter. Deixa a água do inimigo para lá. E vai procurar água viva. Porque Deus tem para você. E aí, eu tenho que correr. E aí eles deixam ali. E ele parte dali. E cava ainda outro poço. Como por esse não consideraram, chamou-lhe Reobote.
e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Irmãos, ele foi para as terras de Reobote. E nas terras de Reobote, ainda existe essa cidade, eu não tenho certeza se é ainda com esse nome, é no leste de Israel. E quem entende aí sabe que lá existe o Instituto, esqueci o nome agora, que é o maior instituto de pesquisa do mundo. Está nessa cidade, aonde o poço de Reobote foi. Porque aquela cidade tem uma unção de bênção que jorra poços de água viva até hoje sobre nós. Gente, olha como isso é tremendo. Olha como isso é extraordinário. Existe essa cidade, e depois você pode pesquisar se ela ainda é com esse nome. Eu sei que ela tem um instituto, o maior instituto de pesquisa é nessa cidade, no leste de Israel. E aí lá, ele fura o poço, e ninguém mais contenda com ele. Não há mais confusão, porque aquele povo olha para eles e fala: ó, não adianta. Não adianta mexer com esse povo aí, porque esse povo aí é de Deus. Nenhum amém aí? Esse povo é de Deus, não adianta mexer com eles. E aí eles desistem. E lá naquele poço de Reobote, tinha 3 coisas muito importantes para Isaac. Porque lá ele fez tenda, lá tinha o poço, e lá tinha riqueza. Ele poderia ter deitado, descansado, montado ali uma rede. Agora é sombra e água fresca. Está tudo bem. Está tudo maravilhoso. Está tudo perfeito. Eu estou em Reobote. Reobote. Lugar de prosperidade, de amplitude. Lugar de alagar a tenda. Estava tudo bem, mas não estava. Queridos, toda riqueza vem de Deus. A riqueza que não vem de Deus não nos serve. Tudo estava bem, mas faltava alguma coisa. Faltava a presença de Deus. Não adianta ter moradia. Não adianta ter água em abundância. Era o que ele tinha. Ele tinha tenda, tinha moradia, tinha água em abundância e tinha muita riqueza. Mas ainda faltava alguma coisa. Ele não descansou. E eu estou terminando. Ele não descansou. Ele diz: fura mais poços. Vamos mais para frente. E ele anda mais para frente. Muita gente está acomodado. Muitos estão parados, conformados com a situação que está. Ah, está tudo bem, eu estou comendo, eu estou não sei o quê. Queridos, Deus está te chamando para você levantar, para você conquistar, para você desbravar. Porque existe uma grande bênção para ser conquistada na sua vida. Ele não quietou, ele seguiu mais em frente e ele foi para Berseba. Alguns dizem Berseba, eu não sei a pronúncia certa, se é Berseba ou Berseba. Eu digo Berseba. E ele foi para Berseba. E ali em Berseba acontece algo maravilhoso. A primeira coisa que acontece é a presença de Deus. Deus visita ele e diz: oh, homem de fé, oh, homem manso, oh, homem humilde, oh, homem obediente. Eu vim cumprir a promessa sobre a sua vida. Lembra o que nós lemos lá? O que Deus disse para ele? Não dá tempo de ler, eu não vou ler porque eu tenho que encerrar. E Deus visita ele. E aí a Bíblia diz que ele fez um altar.
E ele diz: aqui nós vamos ficar. Aqui é melhor do que Reobote. Aqui é Seba. Berseba. Aqui é lugar de tenda, água, riqueza e presença de Deus. Aleluia, você pode aplaudir isso. Aqui é lugar de moradia, de água viva. Aqui é lugar de riqueza. Aqui é lugar de presença de Deus. E foi tão grande o mover de Deus, e foi tão grande a bênção de Deus, e foi tão grande o agir de Deus na sua vida, na sua casa, que Abimeleque saiu de lá de Gerar e veio até Berseba. Berseba é uma cidade próspera, ainda existe hoje em Israel. Berseba está no sul de Israel. Berseba tem o maior sítio arqueológico do mundo. Olha só, gente, só top, né? Berseba existe ainda hoje. Lá em Berseba, Abimeleque sai. Olha só, Abimeleque sai de Gerar, vai para Berseba e diz para ele assim: olha, eu vejo que a prosperidade é grande. Eu vejo que Deus, o seu Deus é tremendo. Então eu vim aqui para fazer aliança com você. Eu quero te pedir que me abençoe. Que a bênção que está sobre você seja sobre o meu povo também. Aleluia! Que a bênção que está em você possa estar com o meu povo. Porque você esteve nas minhas terras. Nós respeitamos a sua esposa. Você cometeu um engano. Porque você mentiu também. Olha, ele errou também. Isaac errou como Abraão errou. Mentiu lá que Rebeca era irmã dele, porque ela era muito bonita. E ele ficou com medo de ser morto para que ele ficasse com a esposa dele. E ele diz: olha, mesmo sabendo que você mentiu para nós, nós não te abandonamos, nós não te ferimos, então agora eu quero aliança contigo. E ele então faz a aliança com Abimeleque. E a bênção do Senhor acompanhou Isaque e vai para a descendência de Jacó. Você conhece a história de Esaú e Jacó, uma história muito triste, com muita luta, com muitos problemas. Mas quando Isaque morre, Jacó vem, Esaú vem, faz aliança, se abraçam, se perdoam e enterram o pai em plena bênção do Senhor. Essa é a bênção do Senhor para nossas vidas. A geração de Abraão, de Isaque e de Jacó, trouxe para nós a bênção do Senhor. E o Senhor tem um propósito com a sua vida. Passe o bastão da fé para a sua descendência e receba em nome de Jesus.